Agora sim essa bosta. Oh, desculpe. Não. Essa coisa maravilhosa do século XX. Uma merdinha. E aí, meu bem, como é que você tá, criatura? Eu tô já, e você? Tô ótimo, que bons ventos você traz. Nenhum, né? Nenhum vento. É, Veio por enquanto, planando. não. Veio planando, empurrando com a barriga. Bom, do que vamos falar hoje? Deixa eu me ver aqui. A volta do que não foram, o aparelho do Banguela. Deixa eu me ver. Não, não. O salto com vara, não, não. Ó, tem um assunto bem interessante, sabia? Diga. A problematização da individualidade e a individualização como condições de hum, imposição, tentando não tornar o processo o que já é um sinônimo. Por exemplo, a expressão do ser é sinônimo do estado do ser. O ato de dissociação do ser de suas características e individualidade problematizam a forma e o formato do ser como ser, compreende? Não, eu não entendi a questão da problematização aí. Por exemplo, o ser ele é o que é. Ok. Então, ele vai ser o que é naturalmente, compreende? Uhum. O ser que é o que é naturalmente segue um fluxo de energias bem fundamentado. O Se não ser, tivesse um ambiente de falta. isso, no ambiente de falta, o ser se fode. Por quê? Porque ele perde o fluxo natural e entra em um processo de descaracterização. Ele entra em uma disfunção de um processo de descaracterização. Ele entra em uma dissociação de si mesmo. É como se o ser e o estado estivessem separados. Como se o estado não fosse o estado de ser. É como se isso não tivesse um alinhamento energético. Não é como se, né? É o que acontece com as pessoas. Mas assim, por que que a falta tem tanta força capaz assim de até mudar meio que a natureza da pessoa? Se Não você muda, fala que né? o sistema não é feito para rodar na falta. Então, já que o sistema natural, tanto do ambiente quanto da pessoa, não era para rodar assim, como que a falta tem É uma esse excelente poder, né? pergunta. Porque as pessoas acreditam nisso, né? Entende? Mas tá vendo, mais uma vez, está Não é culpa das interferindo no pessoas. É sistema. como se as pessoas fossem manipuladas e o poder delas é tão grande que altera as condições naturais do fluxo natural de energia. É como se a crença gerasse uma barragem que gera uma represa do fluxo, compreende? Por exemplo, Compreendo. o ser, eu falo, ser, você é um processo natural. Então, você será você e não precisa criar fragmentos ou adaptações da sua personalidade. Se você não está sendo você, é sinal de que você teve uma ambientação ruim. Mas aí, depois dessa informação, nos deparamos que as pessoas entram em um processo de fusão comum do arquétipo assimilado. Isso significa o ser entra em simbiose com o padrão de ambientação, gerando uma situação de confusão e descaracterização da própria natureza, aonde o ser fica brigando com ele mesmo. Isso origina aquela crença bem comum de que o ser ele precisa vencer a crença.
destruir a crença. Ele precisa vencer o trauma, destruir o trauma, ao invés de entender que ele acolhe a parte dele que sustenta a crença e o trauma através do controle de não aceitar o óbvio. Por exemplo, todo o controle e todo o sofrimento, aliás, todo o sofrimento vem do controle de não aceitar o óbvio. Não é verdade? Faz sentido. A questão é, o óbvio nem sempre é acessível, porque a obviedade se dá com base em parâmetros do comportamento do cosmos. E não dá para cobrar das pessoas que eles tenham dados sobre o padrão de comportamento do cosmos. Isso seria ofensivo. Mas depois que a pessoa compreende e se estende e transcende o óbvio, ela compreende que ela não controla o passado, por exemplo. E que a sensação de impotência é confundida pelos sentimentos e emoções que estão confundidos e descaracterizados da própria natureza, dada a condição e o condicionamento do ser em seu meio. É uma problematização, uma descontinuação e um processo desfavorável no que diz respeito à expressão do indivíduo em sua individualidade, dada a descaracterização de suas capacidades, como muito bem descrito anteriormente nos áudios deste trabalho maravilhoso, é o processo de a atrofia das habilidades. Tudo isso tem início nessa ambientação que dissocia o ser como um ser livre de si mesmo, compreende? Sim, mas a ideia da pessoa de controle, como é que ela pensa que pode controlar algo que já passou, Ela não controle do aceita, passado? ela não aceita o passado, ela se culpa pelo passado e acha que o passado pode ilusoriamente mudar, sendo que o passado é um fato. Ela não aceita o afeto que o fato causa, pois o afeto que o fato causa no ser evidencia que o ser estava despreparado. Estar despreparado não significa estar culpado, significa que há uma falha no sistema. Porém, há a crença de que se o ser está despreparado, a culpa é dele. Novamente, uma crença dissociada que só tem poder poder ao ser ou poder a ser imposto ao ser devido a uma condição e uma descaracterização do ser como um indivíduo, como um ser de direito, como um ser de expressão, como um ser de fundamento. E aí ele fica desfundido, descaracterizado e confundido. Há uma disfusão do ser com a sua própria natureza, uma disfusão com a sua essência, uma disfusão com a sua alma e uma disfusão com o espírito. Ele perde a sanidade. E aí temos seres que sustentam coisas absurdas. Não é muito complexo, é só abrir o celular e olhar a internet. Compreende? Então, não sei se eu posso falar essência, mas, por exemplo, a essência do espírito, a essência da alma, a essência mesmo e a natureza da pessoa, não dá para se corromper. Não. O Dá que para bloquear. acontece, e aí esse bloqueio faz com que tenha uma certa fragmentação, uma separação aí. É como se o ser se separasse e entrasse no modelo padrão. Tipo, no padrão molde. Ou seja, ele assimila uma série de crenças e ideias do senso comum e começa a agir sem autenticidade, sem independência e sem a sua própria natureza. Isso é a receita do fracasso. Vai chegar uma hora que vai colapsar,
porque o mundo não sustenta a separação com tamanha complexidade e não tem estrutura para sustentar isso. Chega num ponto de complexidade que a estrutura racha e o ser precisa renascer para a sua própria natureza. Essa escola tem como foco, um dos focos, ajudar o ser nesse acesso à sua própria natureza. Compreende? Sim. Mas aí, então a pessoa funcionaliza paralelamente um outro espírito, uma outra alma, É. porque já que bloqueou, Aí ele não bloqueia totalmente, né? Coisas mais vitais e mais menos complexas, elas continuam sendo sustentadas. É muito é atuante mais no aspecto é, comum da questão do que no aspecto pessoal, no aspecto é, estrutural, porque a própria crença do senso comum é extremamente limitada. A tentativa é tirar a autonomia. Então, no que diz respeito à autonomia, autenticidade e natureza própria, a essas crenças e esse campo nocivo atua. Compreende, serzinho? compreendo. E um primeiro passo para a pessoa dar uma certa respirada e conseguir sair pelo menos um pouquinho disso, qual que seria o primeiro passo? Então, ela já deu o primeiro passo. Tá ouvindo a gente, já deu o primeiro passo. É inevitável. Tá? Se já deu o primeiro passo e tá difícil, entenda que só está difícil porque você está sem consciência forçando alguma coisa. Há uma imposição em padrões de sobrevivência e padrões de pertencimento no que diz respeito à estrutura tribal do ser, e isso gera sensações e sentimentos angustiantes. Você pode buscar o atendimento e ter suporte, já que cada caso é muito específico. Ou ouvir o canal também, tem bastante conteúdo aí, é revelador. Deu preguiça significa que você não está pronto. Então teria Entendeu, que ver, ou serzinho? então pedir de uma forma que a pessoa gosta, uma música, um filme, alguma Ah, coisa sim, assim. mas é inevitável a pessoa ampliar sua consciência. O processo ele se inicia e não volta atrás, já que lá atrás é sempre ilusão, 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 ilusão. O ser vai se desiludindo, a sensação é muito de desilusão realmente, e o ser vai tendo uma desilusão da humanidade dissociativa e vai tendo alusões à humanidade associativa e faz por esse processo de transição e despertar. Você não passou por isso, né, criatura? Quase não sofreu, nem deu xilique, nem deu trabalho, né, criatura? Rapaz, O médio não vai ganhar ele vai ganhar um Nobel da Paz. Ele não vai ganhar só os parabéns. Paciência. Mas também não é santo, não. Deixa esse filho da puta. Ô, vamos voltar aqui pro foco. principalmente paciência com tranca-rua, né? É, você vai ser minha médium daqui a pouco. Aí você vai ver como é bom ter essa honra. Essa honra maravilhosa de ser um ser que eu adentro. Não, não, você que vai ser meu médium. Ah, veremos, veremos, veremos. Dúvidas, criatura? Não, tranquilo. Que bom. Feliz. Espero que todos tenham compreendido. Vocês não estão loucos. Não é incomum, na verdade, isso será cada vez mais comum. E você não precisa acreditar em mim. Não precisa seguir o que eu falo. Mas questione, discuta. Seja humilde, seja virtuoso. Busque a filosofia.
você terá uma vida boa. Se tudo que eu falo é porcaria, você não acredita, não tem problema. Mas uma conduta adequada gera uma vida boa, isso é inevitável. Mas o que você falou que vai acontecer muita questão da desilusão? E isso, para que a pessoa possa renascer. Sim, é o Apocalipse, né, criatura? Está nas Escrituras. Sim, Apocalipse é trazer o conhecimento, né? Que você É, falou. o esclarecimento. Pode ser de um jeito fácil ou pode ser tipo a Jojo Todinho, né? Estilo Jojo Todinho, você conhece? Conheço. Esse estilo aí é mais tranca-rua, magia pessoal, assim, aulas comigo. Mas tá achando ruim também, muda de professor e não tem os benefícios, né? É uma questão de escolha. É igual a questão da maturidade, a gente pode abordar isso em outro vídeo. Mas se você tá sofrendo com a situação, é porque você é imaturo. Ponto. Mas, mas você já falou que, por exemplo, a pessoa ela está sendo madura de acordo com a situação que está ali, não tem maturidade, É, não agora é? temos mais dados. Vamos falar sobre isso depois. Ok, Beleza? beleza. Tamo junto. Peraí. Paz. Durmam bem. Limpem a bunda. Tchau.